Pense nisto por um segundo. Você atravessa a vida inteira pedindo licença. Ajusta o tom, a postura, o tamanho daquilo que sente. Tudo medido pelo olhar de alguém. Você aceita cobranças que nunca foram suas e vai, ano após ano, ficando um pouco menos parecido com você mesmo. Você teme ser visto de perto. Procura garantia em olhares que mudam de humor a cada estação. E entrega a estranhos o direito de dizer o quanto você vale. Mas e se esse cuidado todo, esse que te ensinaram a chamar de maturidade, for exatamente o que está te impedindo de viver? E se a confiança, a leveza e até aquilo que você chama de sucesso não estiverem em segurar com mais força, e sim em abrir mão? Michel de Montaigne, pensador do século XVI, atravessou esse paradoxo até o fundo. Enquanto o mundo ao seu redor ruía em guerra, ele se recolheu a uma torre silenciosa, não para fugir da vida, mas para conseguir enxergá-la de longe o bastante. E ali, cercado de livros, sob um teto coberto de frases entalhadas na madeira, começou a escrever aquilo que chamaria apenas de tentativas. Montaigne desconfiou daquilo que chamamos de sucesso. Questionou a necessidade de agradar e apontou um caminho que quase ninguém aceita, porque ele não oferece nenhuma recompensa em troca: o desapego. Neste vídeo, vamos atravessar esse caminho. Vamos olhar para o vício do controle, para a ansiedade de agradar, para o medo de falhar, para as relações que apertamos até quebrar. Mas para chegar lá, é preciso começar pelo fio mais apertado de todos, aquele que sustenta todos os outros, e que você provavelmente puxou hoje de manhã, sem perceber. Esse fio é o controle. Ensinaram a você, desde muito cedo, que segurança é uma questão de previsão, que se você planejar o bastante, nada de muito grave vai acontecer. Como se a vida fosse uma equação exata, como se bastasse esforço suficiente para manter cada peça no lugar. É por isso que a preocupação parece trabalho. Ela tem a textura do esforço útil. Você deitado às 3 da manhã, revisando pela 4ª vez um cenário que talvez nunca aconteça, sente que está protegendo alguma coisa, e o que você está fazendo, na verdade, é se gastando em silêncio. Montaigne olhou para essa condição com olhos serenos e sem nenhuma ilusão, e viu aquilo que poucos têm coragem de admitir. O controle é, na maior parte das vezes, uma fantasia. Passamos os dias tentando dominar o que não se domina, o que os outros pensam, o que ainda não veio, a imagem que vai ficar de nós quando saímos da sala. E nesse esforço enorme, quase heróico, gastamos justamente a energia que poderia estar servindo para criar, amar e estar presente. Ele chegou a essa conclusão com uma experiência que mudou sua vida. Um acidente a cavalo. Súbito, absurdo, sem nenhum aviso. Num instante ele cavalgava. No instante seguinte estava caído, dado por morto pelos próprios homens. Nenhuma precaução teria evitado aquilo. Nenhum planejamento. Nenhuma das noites que ele já havia perdido se preocupando com outras coisas. E, paradoxalmente, foi ali que alguma coisa se abriu nele, porque enquanto o davam por morto, não havia medo dentro dele. Não havia luta. Ele descreveria a experiência, depois, como uma espécie de flutuar, uma doçura vaga, uma alma que não fazia esforço algum. A criatura ansiosa que passa a vida inteira se preparando para o pior, simplesmente não estava lá quando o pior chegou. Quem teme sofrer, escreveu ele, já sofre aquilo que teme. E essa frase desarma uma vida inteira. Quantas angústias você carrega por cenários que jamais se concretizaram? Quantas noites você perdeu tentando prever o futuro ou corrigir o passado? Quantos diálogos você ensaiou na mente, palavra por palavra, esperando controlar reações que nunca vieram? O esforço pelo controle nos afasta da realidade. Ele nos impede de escutar o que a vida está dizendo agora. E,
Ironicamente, quanto mais forte seguramos as rédeas, mais instável tudo parece se tornar. Só que aqui aparece uma pergunta incômoda. Se o controle não funciona, e no fundo você sempre soube que não funciona, então por que continuamos? Porque debaixo dele existe algo mais antigo. E é isso que estamos realmente tentando proteger. O que sustenta o controle é o medo de ser mal visto. E esse medo tem um nome mais gentil: o desejo de ser aceito. Desde a infância aprendemos que a aprovação é recompensa, um olhar de orgulho, um elogio, um aceno que diz: você pertence aqui. E assim, pouco a pouco, sem jamais decidir, passamos a construir a nossa identidade em torno daquilo que agrada aos outros. Montaigne observou, com precisão cortante, para onde esse caminho leva. Quando vivemos em função da aceitação alheia, perdemos o contato com aquilo que é verdadeiramente nosso. Não de uma vez, aos poucos. Uma concessão por dia, até que um dia você procura por si mesmo lá dentro e não encontra ninguém. A busca por validação é sutil, quase imperceptível. Está na escolha da roupa, na opinião que você engoliu porque não valia o atrito, na adaptação constante ao ambiente, ao grupo, à sala em que você acabou de entrar. Não queremos incomodar, não queremos decepcionar. E para poupar o desconforto dos outros, construímos para nós mesmos um cárcere confortável, com a porta aberta, do qual nunca saímos. E o mais trágico é isto: quando a validação enfim chega, ela não satisfaz, porque não foi dirigida a você. Foi dirigida à máscara que você vestiu para ser aceito. O elogio pousa na fachada, e a fachada não sente nada. Pergunte-se agora: a quem você está tentando agradar e por quê? Quantas decisões da sua vida, profissionais, afetivas, existenciais, foram tomadas por desejo verdadeiro e quantas por medo do julgamento? É aqui que Montaigne oferece uma saída, falando sobre o desapego e suas diversas nuances. Para ele, o desapego é a sabedoria de distinguir entre aquilo que merece a sua energia e aquilo que apenas te consome. É saber soltar, não porque você deixou de se importar, mas porque enfim entendeu com o que valia a pena se importar. Ele compreendeu esse paradoxo com uma profundidade rara. Via as pessoas ao seu redor vivendo presas a resultados, a expectativas, a imagens idealizadas de si mesmas. E via como isso produzia uma tensão permanente, uma ansiedade que corrói por dentro sem nunca fazer barulho. Ele não propunha renunciar à vida. Pelo contrário, propunha viver com leveza, agir com dedicação, mas sem obsessão, amar sem possuir, buscar sem se perder no caminho. Agora pense: quantas vezes você conseguiu alguma coisa justamente quando parou de forçar? Quando desistiu de convencer, de impressionar, de conquistar? E há uma razão para isso: o desejo excessivo de acertar deforma o próprio ato. O arqueiro que quer demais acertar o alvo trava o braço. Quem precisa desesperadamente ser aprovado fala rápido demais e ri um segundo antes da piada. E quem não pode perder alguém se torna, exatamente por isso, insuportável de amar. A ansiedade pelo resultado entra dentro da ação e a corrói por dentro. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar, mais natural se torna a sua presença. Quanto menos você tenta controlar, mais as coisas encontram sozinhas o seu lugar. E não se trata de sorte. Trata-se de coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. É a serenidade de quem parou de mendigar aceitação, porque já encontrou um lar dentro de si. O desapego é, no fundo, uma forma de poder. Um poder sereno, silencioso, que não impõe nada e que, exatamente por isso, ninguém pode tirar de você. A palavra desapego carrega uma ambiguidade que convém desfazer, porque dela depende tudo o que vem a seguir. Ela costuma ser entendida como a redução do contato com o mundo.
Tratar o corpo, a reputação, os bens, as pessoas como coisas emprestadas, mantidas a uma distância segura, para que sua perda não nos fira. É uma sabedoria de fortificação. Diminui-se a vulnerabilidade, diminuindo-se o vínculo. O desapego que se depreende de Montaigne segue outra direção. Para ele, não se trata de reduzir o contato, mas de reduzir a dependência que se mistura a ele. Pode-se estar plenamente envolvido com algo, uma pessoa, um trabalho, sem que a própria estabilidade interna esteja depositada ali. O apego, nesse sentido preciso, não é o mesmo que o vínculo. É a parte do vínculo em que se terceiriza a alguém ou a algum resultado a tarefa de dizer se estamos bem. A diferença é decisiva. Reduzir o contato leva a viver menos. Amar com reserva, participar pela metade, poupar-se da presença para se poupar da perda. Reduzir a dependência leva ao contrário, permite viver por inteiro, justamente porque a integridade de quem vive não está em jogo a cada gesto. Não é preciso se blindar contra o mundo se o centro de gravidade da própria vida está dentro de si. Definido assim, o desapego deixa de ser um recuo diante da vida e passa a ser uma condição de lucidez dentro dela. E essa lucidez tem um efeito observável sobre a própria ação. Há uma razão pela qual a necessidade excessiva de um resultado tende a afastá-lo. E ela não é mística, é quase mecânica. Quando um fim se torna condição da nossa estima própria, ele deixa de ser apenas um objetivo e passa a ser uma ameaça. Agir sob essa ameaça altera a ação. A atenção, que deveria estar voltada para a tarefa, se desvia para o monitoramento de si, para como estou parecendo, para o que o outro está achando, para o desastre que será se falhar. E essa atenção dividida é precisamente o que compromete o desempenho. O fenômeno é reconhecível em várias escalas. Quem precisa demais causar boa impressão, perde a espontaneidade que causaria a boa impressão. Quem não pode perder o outro, passa a agir por cálculo de retenção, e o cálculo é sentido pelo outro como um peso. O excesso de investimento no resultado entra na execução e a distorce. Montaigne observava isso na conduta dos homens de sua época e generalizava numa direção clara. A serenidade não era para ele indiferença aos fins, mas independência em relação a eles. Agir bem exigia querer o resultado sem que o próprio valor estivesse hipotecado a ele. Montaigne disse: é preciso ter mulheres, filhos, bens e, sobretudo, saúde, se possível. Mas não se apegar a eles de maneira que nossa felicidade disso dependa. Note que ele não manda abrir mão de nada. Ter está autorizado e até recomendado. O que ele delimita é outra coisa, o ponto em que o vínculo se converte em apego, o momento em que a nossa felicidade passa a ser refém daquilo que temos. É essa linha, e não os bens em si, que separa a posse do cativeiro. Ter, sem que o ter decida sobre nós, é disso que se trata. E é exatamente essa reserva que a dependência corrói, fazendo com que cada coisa que temos passe também a nos ter. Nada disso implica que soltar produza aquilo que se queria, que o desapego seja uma técnica secreta de obtenção. Essa é apenas a lógica do controle, outra vez, agora disfarçada de renúncia. Você continua agindo para conseguir, mas finge que não quer, na expectativa de que a encenação te favoreça. Diante disso, a independência de que Montaigne fala não promete o resultado. Ela apenas devolve à ação a leveza de quem não está, a cada gesto, defendendo a própria existência. Essa distinção, que já é delicada quando se trata de conquistas, torna-se especialmente difícil quando o objeto do apego é outra pessoa. Nas relações humanas, a diferença entre estar ligado a alguém e depender de alguém
deixa de ser abstrata e passa a organizar a experiência inteira. Boa parte do sofrimento afetivo, notava Montaigne, não decorre da diferença entre as pessoas, mas da tentativa de suprimi-la, de moldar o outro a uma expectativa, de corrigir aquilo que nele não confirma a imagem que temos de nós mesmos. Sob esse ângulo, o que se chama de amor é muitas vezes uma exigência, a de que o outro sirva de garantia, que valide as escolhas, que sustente a autoimagem, que permaneça para poupar-nos do confronto com a própria insuficiência. O vínculo, nesses casos, é instrumental. Ama-se menos a pessoa do que a função que ela cumpre. O contraponto é um vínculo que não se apoia em nenhuma utilidade, que não espera do outro nenhuma confirmação, nenhuma garantia, nenhum serviço à própria imagem. E é justamente aí que se revela o paradoxo do desapego aplicado ao amor. Quanto menos se exige do outro como prova de si, mais o vínculo se sustenta por conta própria, sem cobrança. Ele não cobra porque não depende. E não dependendo, não sufoca. Daí se extrai uma distinção que vale para todo tipo de vínculo. Depender do outro e possuí-lo são movimentos gêmeos. Quem precisa da presença alheia para se sustentar tende, quase por reflexo, a prendê-la. Mas a presença retida perde exatamente aquilo que a tornava valiosa: o fato de ser livre e, portanto, voluntária. O que se obtém pela pressão não é mais companhia, é submissão. E a submissão não confirma nosso valor, apenas adia a sua ausência. A liberdade nas relações, nesse sentido, não se opõe ao vínculo. Opõe-se à conversão do outro em espelho. Amar sem depender é continuar respondendo pela própria estima, em vez de delegá-la a quem se ama. É mais exposto, porque renuncia à garantia. Mas é a única forma de vínculo que não se corrompe em administração da perda. O que Montaigne propõe, portanto, não é a renúncia à vida, nem a redução do envolvimento com ela. É a reapropriação de uma função que havíamos delegado, a de responder por nós mesmos. Pertencer a si não significa isolar-se dos outros ou das coisas, mas deixar de precisar delas como prova. Isso não elimina o desejo, nem o afeto, nem a ambição. Permite que existam sem se tornarem dependência. Continua se querendo, amando, tentando, mas sem que cada um desses gestos carregue o peso de uma sentença sobre quem se é. Talvez a pergunta que reste seja menos sobre o que soltar e mais sobre o que exatamente esperamos que aquilo a que nos agarramos faça por nós. O que você está segurando com essa força e o que teme descobrir sobre si caso solte? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com o desapego e sobre seu sentimento com o ato de deixar ir. Vamos seguindo juntos nessa jornada de autoconhecimento e aprendizado.